Olá malta, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo e novamente com Joe Abercrombie, depois de ter lido The Devils, desta vez trago-vos The Blade Itself. Em português acho que se chama A Espada, uma cena assim. Mas este é o primeiro livro então da trilogia The First Law Trilogy, que acompanha então este mundo criado por Joe Abercrombie. E acredito que tem duas trilogias, tem a primeira e a segunda, no entanto tem 3 standalones no meio, portanto é muito livro para acompanhar a história deste mundo. Mas pronto, como é de lei, de regra, vamos então começar com um pequeno resumo. E antes de mais eu quero dizer que este foi provavelmente um dos resumos mais difíceis de fazer. Eu ainda não sei bem o que é que eu vou dizer, apontei umas coisas para falar um pouco, para resumir um pouco a história, mas vai ser um ponto que eu também vou falar mais à frente quando estiver a fazer a minha análise, mas acho que talvez seja o livro mais difícil de resumir, este primeiro livro então de The First Law Trilogy, de Joe Abercrombie, a.k.a. Grimdark, Lord Grimdark. Mas pronto, este então é um livro grimdark, ou seja, é bastante mais obscuro, bastante mais adulto, mais violento e com temas muito mais adultos do que o normal, por exemplo, comparativamente com Brandon Sanderson, que é o que eu tenho lido ultimamente. Este é muito mais grimdark, muito mais escuro. Mas pronto, eu vou meter aqui o tempo para quem quiser saltar e não quiser saber nada da história, assim, entrar na história em branco, se bem que nem eu sei, nem acho que eu não vou dar muito luz sobre o que é este livro, sobre a história deste livro, porque pronto, é muito difícil de resumir ou de dar algo a dizer sem ter um grande spoiler por trás, mas pronto, sem mais delongas, tenho aqui o tempo para saltar novamente. Vamos passar para o resumo da história. Portanto, esta é uma típica história fantástica, de fantasia, onde é numa altura medieval, numa época medieval. Existe a União, que é o país ou a junção de países principais deste mundo que está a ser atacado por outros impérios. E a história vai seguir um bárbaro do norte, um crippled, que é, ou seja, uma pessoa, um torturador da Inquisição que foi aleijado, ele próprio foi torturado e tornou-se um crippled, e um jovem nobre que tudo o que se passa na cabeça é lutar com espadas, esgrima e jogar póquer. E o que é que estes todos têm em comum? Foram chamados então por Bias, o primeiro dos magos, a seguir numa aventura épica que, pronto, vamos ver onde é que esta aventura vai dar, porque temos a presença de aberrações, de monstros como os Shankas, que não são humanos, mas são uns humanoides, que não são muito conscientes, ainda não deu para perceber bem porque não apareceram muito neste primeiro livro, mas acredito que eles vão tentar acabar com os Shankas. Todas as histórias de fantasia, mas o principal foco, novamente, Joe Abercrombie, é sim os personagens. Acredito que este seja provavelmente o pior resumo que eu já fiz, mas se quiserem descobrir mais, leiam o livro. Portanto, começando com o início do livro, talvez não tanto no início que eu senti isso, mas é relativamente ao início, que é senti a falta de um mapa. Acredito, eu vou pôr aqui a imagem, acredito que tem estes mapas na internet, não sei se é oficial, foi criado pelos fãs ou pelo próprio autor, mas senti a falta, pelo menos na edição que eu li, de no início ter um livro, porque fala muito sobre as guerras políticas entre os diferentes impérios e viajar entre os diferentes países ou diferentes uniões de países, de reinos, e senti muito a falta de um mapa. Agora, o Glokta, que é um dos principais personagens, provavelmente aquele que nos é apresentado primeiro, faz-me lembrar
bastante o Dr. House, a maneira cínica dele ser, não se preocupa com nada, tudo o que ele faz é uma dor, porque pronto, ele foi completamente aleijado, ele é um inválido, acho que é assim que se diz. Estava a faltar a tradução para cripple, porque eu li o livro em inglês, mas pronto, ele está todo torto, a perna não funciona, e as costas estão todas tortas, ele tem tipo 4 dentes em cima e o resto em baixo para encaixar, ou seja, estes dentes que tem não têm estes, e estes que tem não têm estes, aí encaixa nas gengivas, mas pronto, coitado. No entanto, ele continua a viver, ele nem ele sabe às vezes porque é que vive, ele tem muito esse pensamento porque é que vive, sendo que toda a vida dele, todo o momento em que ele está a viver é só dor, mas faz muito lembrar Dr. House. Portanto, quem gosta de Dr. House e quem gosta do personagem em si vai gostar deste personagem. Portanto, já que estou a falar de personagens, o que este livro nos traz de Grimdark é que todos os personagens são, como é que eu ia dizer, não são aqueles personagens tons de cinza, que têm o seu lado bom e o seu lado mau. Estes personagens só têm lado mau, quase. São quase todos personagens má pessoas, que nós não queríamos ser amigos desses. E vocês pensam, como é que tu vais ler um livro em que todos os personagens são maus, como é que tu acabas por gostar, por te rever nesses personagens? Não sei como é que o Joe Abercrombie conseguiu fazer isso, mas ele fez. Ele faz sentir-nos pena de personagens que são má pessoas. E tu queres que eles corra bem, que eles consigam o que querem, mas tu sabes plenamente que essas personagens são más pessoas e fazem más decisões e fazem más ações uns para os outros. No máximo tem 1 ou 2 personagens que são mais ou menos cinzentos, vão ser um preto mais claro, mais para cinzento, mas praticamente todos os personagens são maus, até os bons são maus. E é o que este livro tudo aborda, não é que toda a gente tem o seu lado mau, é que toda a gente é quase só mau e talvez tenha um bocadinho de lado bom. Mas já, é muito crazy esta história. Portanto, quem leu como eu The Devils primeiro e agora passou para outro Joe Abercrombie e não gostou do humor, estava desnecessariamente humorístico, The Devils, aqui cortou imenso o humor. Tem ainda um bocadinho de humor, claro, mas foi cortado muito comparativamente com The Devils e eu acho que é ou seja, é um acerto, portanto, como ele escreveu este primeiro e depois The Devils, o humor desnecessariamente humorístico de Devils acho que foi um erro de Joe Abercrombie. Portanto, se não gostaram desse ponto, então podem voltar a este livro, que acho que vão gostar muito mais. Agora, neste primeiro livro, eu ainda não faço ideia o que é que fala o segundo, ainda não comecei, muito menos o terceiro, mas senti que há uma inspiração muito forte em Game of Thrones. Isto porque temos o Norte contra o Sul. O Norte é um povo mais bárbaro, mais frio. Temos os Shankars, que são os Walkers de Game of Thrones, do Song and Ice and Fire. Não temos dragões, aqui não. Temos toda a maquinação por poder, tentar esfaquear os outros pelas costas e isso. E temos magia também. Portanto, eu senti que estava muito inspirado em Game of Thrones, o mundo em si. No entanto, a história é totalmente diferente. O rumo que está a tomar é totalmente diferente, porque este livro então este autor é muito conhecido pelos seus personagens, pelo seu foco em personagens, e enquanto Game of Thrones, o que é que ele fez? Meteu cada personagem na sua história, espalhados pelo mundo, em que no final dos livros, quando ele acabar de escrever, acredito que tudo vai culminar, todas as diferentes histórias separadas vão culminar no mesmo ponto, no fim da história. Aqui não. Aqui, já no primeiro livro, todos os personagens principais que tinham as suas histórias separadas já se juntaram e já estão todos a seguir pelo mesmo caminho e provavelmente vão seguir toda a mesma história. Julgo, mesmo não tendo lido Senhor dos Anéis, julgo que é mais ou menos uma junção entre Senhor dos Anéis e Game of Thrones, em que neste momento o grupo já está unido e eles vão então numa aventura para tentar salvar o mundo. Salvar o mundo que eu não faço a mínima ideia. E eu nem estou a dizer isto para não dizer spoiler, simplesmente não faço ideia o que é
ainda não contou qual é o grande vilão, qual é o grande problema que este mundo está a passar que possa acabar. Posso ser eu que não percebi, posso, há a probabilidade disso, mas eu senti que foi pouco explorado o mundo. Como eu disse, como eu acabei de falar, não há tantas histórias em diferentes locais deste mundo, portanto eu senti que é pouco explorado. É um bocado uma crítica que... Então, eu acho que Game of Thrones faz muito bem, é mostrar que o mundo é um mundo vivo. Mesmo que não seja os 5 personagens principais, que não esteja no local principal, que é Westeros, acontece todo ao redor do mundo com diferentes personagens, acontecimentos que vão impactar a história. Aqui não, aqui está tudo cingido àqueles 5 personagens principais, naquele... já estão todos juntos no primeiro livro, na União, que é Union, que é então o principal reino, a principal junção de reinos. Portanto, como deu para perceber, eu ainda não percebi qual é o grande vilão. Deduzo que dá para ter uma ideia, mas ainda não percebi qual é o grande perigo que este mundo está a correr. Portanto, este apontamento eu fiz quando já estava a meio do livro. Não tinha entendido muito bem o plot. Até ao fim do livro, eu ainda não tinha bem entendido qual era a grande história por trás desta trilogia. Depois de acabar o livro já o consegui perceber. Mesmo assim ainda não percebi qual é o grande perigo. Mas se vocês chegarem a meio do livro, pelo menos, mesmo até 75% do livro mais ou menos, perdão, e não tiverem entendido ainda o que é a grande questão, o grande problema desta história, deste mundo, não se sintam mal, é normal, pelo menos eu não senti isso. Não falei de mais ninguém sobre o livro, portanto não sei se é comum sentir-se assim. Mas pronto, olha, digam aí nos comentários se quem já leu sentiu a mesma coisa, ou se quem está a ler ou vai a ler se também se sente isso. Eu acho que está feito a minha review, eu não tenho mais nenhum apontamento aqui escrito para vos falar. Passo então à avaliação final de 0 a 10, desde que começamos este novo ano, a nova avaliação vai então de 0 a 10. E vamos ver quanto é que eu acho que este livro merece. Então, sem mais delongas, este primeiro livro da trilogia da First Law Trilogy, eu acho que é um 8 estrelas de 10. Tem os seus problemas, no entanto, eu acho que é um livro muito bem feito e, dando a premissa do livro, foi muito bem feito, tendo em conta a premissa que o autor queria. No entanto, por exemplo, eu acho que Game of Thrones faz melhor alguns pontos que eu fui falando ao longo deste vídeo, e portanto quem viu sabe. Portanto, um 8 de 10. É um livro muito bom, acho que vocês vão gostar. Tem em português de Portugal, tem em português do Brasil, tem em inglês. Acredito que em português de Portugal vai ser um bocadinho difícil de encontrar. Mas portanto, se quiserem uma leitura um bocadinho mais dark do que ultimamente eu tenho lido, que é Brandon Sanderson, recomendo muito começarem a ler The First Law Trilogy. Eu já vou começar o segundo livro porque foi mesmo muito bom e eu quero já encadear e começar já a ler o segundo livro. Portanto, antes de mais, só para dizer que as minhas férias estão a acabar. Sim, eu quis desabafar isto aqui. Isto é um canal de livros, mas também para eu falar do que quiser. Vou voltar à universidade, eu ia dizer, e provavelmente vou começar a meter menos vídeos, mas a cena é que eu nem sequer meti assim tantos vídeos neste verão. Portanto, peço muita desculpa por isso. Mas se este vídeo vai ficando por aqui, não tenho mais nada a dizer. Eu espero que tenham gostado. Se gostarem, então deixem o like. Tenho os comentários para dizer se vão ler este livro ou se já leram e o que é que acharam. Sempre em mente para não deixarem nenhum major spoiler ou então avisarem antes. E se quiserem que eu leia alguma coisa em concreto, têm aí em baixo também os comentários para me dar indicações do que queiram que eu leia. Eu vou ficando por aqui. Se quiserem continuar a ter mais vídeos de livros, tem o botão de inscrever e o sininho para receber notificação.
Espero que tenham um excelente dia, uma excelente semana e boas leituras. Tchau!